Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de recesso parlamentar aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo. E na noite de hoje recebo com imenso prazer o vereador Cláudio Leandro, do PL. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa e mais uma vez estar falando um pouco do nosso trabalho, né? E passando para a população, esclarecendo a luta que é a vereança, né? E a gente aprendendo um pouquinho a cada dia. Você falou em luta da vereança, né? A gente vê a evolução que alguns vereadores de primeiro mandato, como foi o seu caso, né? A gente percebe claramente essa evolução, a evolução da articulação com o governo municipal, que é super importante. Sem isso a gente não consegue realizar. Muita gente fala com o vereador assim, poxa vereador, você não conseguiu tal coisa para mim, mas o papel do vereador é bastante difícil nesse elo de ligação entre o cidadão, que tem um contato direto com o vereador, né? Porque o executivo não sente tanto esse contato direto. O prefeito resolve em outra esfera e ele é uma única pessoa. Na verdade, os vereadores são 21 pessoas diferentes, mas quando alguém fala de vereador, fala num todo. Fala os vereadores. É difícil a pessoa fracionar isso, né? E diante dessa boa relação e esse crescimento que o senhor vem apresentando diante da liderança, não só do seu bairro, mas também da liderança de representatividade que a gente percebe aqui na Câmara, até na hora de fazer uma colocação, uma palavra, o silêncio dos colegas, a postura no plenário, a postura de cobrança, de repúdio a atitudes ruins também em sessões que acontecem, que o senhor é muito disso, de que se não está satisfeito, a gente percebe também que o Cláudio Leandro não está satisfeito, a gente percebe isso. Essa articulação toda fez com que o senhor no primeiro mandato já conseguisse várias conquistas, né? E diante desse avanço que a gente percebe da parceria, agora sim, do governo municipal com o governo do estado do Rio de Janeiro, um dos principais problemas que Nova Friburgo tem, que na verdade já foi considerado até, abre aspas aí, uma roça na região serrana, é a questão de vias esburacadas e más condições e a chuva o tempo todo. Aqui é uma cidade muito úmida, chove demais, fora de tempo, em tempos de chuva normais, é um excesso muito grande. E a questão da pavimentação dá para se considerar, sim, uma enorme conquista e respeito aos cidadãos que precisam disso, né? Com certeza. Eu vejo assim o vereador como uma linha de frente, né, para o executivo. É uma linha de frente justamente para aqueles vereadores que estão em contato com a população, que estão no dia a dia, né? E a gente debate muito isso aqui, a questão do vereador, o que ele está ligado, o que ele está mais ligado. O vereador ele aborda vários temas, né? A gente está constantemente dentro dos hospitais, a gente está constantemente, né, nas escolas, né, principalmente nesse período agora que está em várias escolas em recuperação. Mas assim, o vereador ele almeja, na verdade, o anseio da população. Então, assim, são N problemas que a nossa cidade tem, sempre vai ter, fato. Uma cidade enorme, né, com milhares de quilômetros quadrados. E o que eu tenho, assim, brigado muito, debatido muito, discutido muito, dialogando muito com o nosso prefeito, com a secretaria, a questão da pavimentação, como você tocou. Eu vim de um bairro, né, moro no bairro do Varginha há 42 anos, e quando eu cheguei naquele bairro, o bairro não tinha infraestrutura nenhuma. A gente andava na lama mesmo, não tinha iluminação, não tinha esgoto, não tinha saneamento nenhum, infraestrutura nenhuma. E hoje eu me identifico muito com isso nos locais que eu vou. E eu, assim, cada bairro que eu vou, encontro algumas ruas, várias ruas, sem pavimentação, moradores idosos, né? E eu me coloco no lugar deles em questão de uma emergência, o carro não poder subir. E eu sempre levo isso, direciono isso como eu não digo uma bandeira do vereador, que o vereador, como eu falei, eu tenho um projeto social também com as crianças, eu estou muito ligado na área esportiva, mas é uma coisa que eu me identifico muito, né? É um sonho dos moradores, nessa questão da pavimentação, do sonho de uma rua. A gente tem andado muito pela cidade, principalmente nas áreas rurais. A gente sabe que a gente não vai conseguir chegar a asfalto nessas partes, mas eu cobro muito das secretarias de
de fazer uma melhoria nesses locais. O mínimo da infraestrutura, o mínimo, né? A gente tem que olhar por esses moradores. E eu tenho, graças a Deus, a gente tem conquistado alguns uns benefícios muito importantes para a nossa cidade. Eu posso até citar aqui de uma vez. Claro, por favor. A questão do recapeamento asfáltico que liga do Parque Imperial, Parque Dom João VI, ao bairro do Varginha. Até o ponto final, nós também conseguimos levar um recapeamento asfáltico até no ponto final do bairro do Varginha. Aquela principal do Nova Suíça também, que era uma área que a gente constantemente tapava buraco, mas não consegue conter, que é muito fluxo de veículos, né? Nós temos um lugar que foi um sonho, né, do meu mandato, foi o Vale do Paraíso, atrás da usina de asfalto ali. A gente, desde o início do mandato, a gente levou o vice-prefeito lá, o Serginho, nós levamos as secretarias competentes até lá e reunimos várias vezes com os moradores lá, né, dizendo para eles que a gente ia lutar pelo aquele sonho deles e está lá. Graças a Deus o asfalto chegou e a gente fica muito feliz de poder contribuir, né, no nosso mandato. Como você bem falou, o vereador ele não faz, mas ele tem um poder de diálogo. Então, assim, essa importância do vereador para o nosso executivo é fato, né? Porque a gente fica nessa linha de frente apresentando os problemas e aí eu costumo dizer que eu vou estar onde tem que trocar uma lâmpada, eu vou estar presente, onde tem que tapar um buraco, eu vou estar presente, onde tem um asfaltamento, eu vou estar presente, dentro do hospital eu vou estar presente, na área da educação eu vou estar presente. Eu me cobro muito, né? Na verdade, eu me cobro muito como vereador. Eu sempre fui um cara muito participativo nessas causas sociais, nesses problemas da população, e hoje eu tenho eu estou aqui desse lado aqui, eu vou fazer o máximo para poder contribuir. Eu tenho certeza, e a gente percebe isso aí na sua forma de agir e a sua preocupação com as pessoas nisso, porque é uma questão de dignidade, Cláudio. Isso não é só uma questão, vamos botar o asfalto porque tem que botar o asfalto. Não, isso aí... As pessoas, nós estamos em 2022, tecnologia para todos os lados, carros que andam sozinhos, falam sozinho, freiam sozinho. Hoje está tudo muito tecnológico, tudo muito avançado e a gente está falando em asfalto ainda. A gente está falando em pura e simplesmente você conseguir chegar, sair de casa. Né? O sonho ser um asfalto. É o sonho de qualquer morador tendo em frente à sua residência ter sua dignidade. Uma rua que pode ser limpa, uma água que é escoada, uma coisa simples que na verdade deveria vir junto com um avanço urbanístico de qualquer cidade. Aqui vai haver um loteamento, espera aí que nós vamos botar a infraestrutura e aí aí acontece o loteamento, até porque a gente está falando também da valoração econômica do patrimônio de cada família daquela. Sim. Uma coisa é você vender uma propriedade em uma rua de barro, de chão, sem nenhuma infraestrutura. A outra coisa é o senhor conseguir que seja colocado infraestrutura de água e esgoto e um asfalto na porta. Esse patrimônio familiar, que a gente sabe que muitas das vezes pessoas viram uma geração e não conseguem deixar uma casa de patrimônio para os filhos. Você imagina a pessoa que tem uma casa numa estrada de chão, agora ter uma casa com infraestrutura e um asfalto na porta. Você sabe o que eu ouvi falar muito no início do meu mandato, até de alguns amigos aqui, você é maluco, cara, você está chegando num bairro que não tem pavimentação e eu sempre chego nesses locais, eu nunca prometo, né? Até eu falo assim, eu acho que eu estou hoje no cargo de representação da população. Então, eu procuro usar a minha imagem, o meu trabalho direcionado nas secretarias, porque eu sei que lá eles não conseguem ver tudo que a gente vê. Não, com certeza. Né? E a gente está falando não só de dignidade, a gente está falando de segurança. A gente acompanha, né? Quando a gente foi lá na Estrada Velha de Amparo, a gente conversou com os familiares lá, nessas estradas, como tem o bairro do Curuzu lá em Varginha, e vou citar aqui N ruas, num estado caótico, cheio de buraco, e ali passa van escolar, ali passa famílias Então, assim, a gente tem essa preocupação, né, constante dessa segurança, justamente que a gente está falando de crianças que estão indo para as escolas, a gente está falando de famílias que usam a gente está falando de uma questão de emergência. Cláudio,
a gente está falando de dignidade, de sonhos. Eu vou até além, a comparação pode, mas se a gente parar para refletir um pouco, acidentes são causados e geram gastos ao Hospital Municipal Raul Sertã por causa de deficiência das vias, problemas das vias. Isso. E aí você causa problema nos hospitais. Eu não vou nem contabilizar o prejuízo financeiro dos veículos. Eu já tive que fazer a suspensão do meu carro, acredito que você também já teve que fazer a do seu. E aqui em Nova Friburgo é quase uma suspensão por ano que você gasta. E isso é um prejuízo muito grande. Porque é um prejuízo realmente financeiro muito grande, porque ou a pessoa que não tem condições de fazer, ela anda com um carro inseguro, que é um carro que tem um pivô, um batente quebrado, um carro que quebrou, que está com problema na mocinética, que é um problema sério, mas a pessoa não tem como consertar, porque ela já mora afastado, o local que ela mora é muito ruim o acesso, e aí tudo isso se complica demais, onera demais. Então, quando você consegue isso, eu estou querendo explicar que vai muito além de um mero asfalto, vai muito além, vai na representatividade da dignidade da pessoa humana, vai no lado financeiro, vai do lado da segurança, da valorização patrimonial. E eu tenho certeza que quem vive o dia a dia lá, aonde se conseguiu isso, aonde chega isso, e isso aí as pessoas conseguem visualizar e reconhecer até muito mais do que você que conseguiu às vezes. Porque às vezes o que você está dando para você é usual, mas para quem está recebendo é muito mais importante. Né? E é essa a proposta. É isso que a gente espera. É inesquecível. Eu acho que assim, para quem recebe um benefício desse, fica guardado na memória por resto da vida. Exato. Aí, eu falo do bairro lá onde eu moro, até hoje a gente lembra do prefeito que calçou. Exato. Excelente exemplo, exatamente isso. Você já esteve do outro lado isso recebendo, aí. Né? Você esteve do outro lado recebendo e é isso. A gente fica assim, poxa, o prefeito fulano de tal, foi ele que trouxe isso aqui pra gente, foi ele que fez, porque antes meu pai e minha mãe tinham que vir de lá para cá, numa situação muito ruim. A gente tem um projeto, no início do meu mandato, né, era um sonho, ainda é um sonho, na verdade, né, a gente já falou aqui sobre o bairro do Terreirão, em Varginha. Sim, é um loteamento que tem lá, o Mendonça já teve lá. Então, assim, lá é uma área absurdamente, falando aqui, cada chuva eu recebo vários vídeos de vários moradores, surreal. Como você falou, em século XXI, a gente deparar com situações igual essa, né? Até de falar, a gente fica assim meio comovido. Aí eu fui lá, nós tivemos a visita do secretário de Infraestrutura do Estado do Rio, juntamente com o Max Lemos na época, com o Bernardo, e fui com o prefeito até lá. E a secretaria prontamente preparou um projeto. Esse projeto já deu entrada lá na Secretaria na CEINFRA. Esse projeto está andando. Mas assim, até esse sonho desse asfalto chegar lá, dessa infraestrutura chegar lá, a gente sofre muito. Eu sofro também, estou falando, sofro do lado de cá, eu não moro lá, mas eu sofro do lado de cá, vendo as imagens, o grito de socorro lá dos moradores. E você vê o dano que causa aquelas famílias, entra água, muitos moradores saíram da sua residência. E a gente está na busca constante desse sonho para realizar, e eu tenho certeza que vai ser uma obra muito marcante para a nossa cidade também, principalmente para aqueles moradores. E nós envolve ali também a creche, que entra muita água, muita lama lá também através dessa... Nós temos ruas, hoje se você passar lá, eu acho que é uma das piores ruas que tem na cidade. E aí entra também no embate sobre quando começa a chover, não tem coleta de lixo. A gente está também buscando também o transporte escolar depois dessa melhoria para buscar e trazer essas crianças até o local. E o que a gente passa para os moradores, a gente não promete também. A gente está na busca desse sonho junto com eles e a gente percebe que lá atrás, né, muitos de má fé usaram a esperança, falando que vai calçar, e eu deixei para eles, por exemplo, o projeto já está pronto, já está dando andamento lá na CEINFRA, e o prefeito me garantiu, falou, Leandro, se a gente não conseguir fazer isso pelo Estado, que é uma obra de 3 milhões de reais, e se a gente não conseguir fazer essa infraestrutura, a gente se compromete de fazer, porque realmente é um problema sério. Isso daí, a gente vai
através dessas ações como vereador, buscando o melhor caminho, e se Deus quiser as coisas vão A andar. gente sabe que, na verdade, a gente, como você bem disse no início da conversa, Nova Friburgo é imenso, os problemas são muito grandes, não estamos aqui pondo culpa em prefeito A, B ou C, enfim. A cidade é uma cidade com uma geografia difícil, porque nós somos um vale, é montanha e morro e encosta em tudo quanto é lugar. Com os órgãos de controle hoje, também a arrecadação, não há verba que dê, porque são 3 milhões aqui, 5 milhões lá, 10 milhões lá, e você tem a saúde, a educação e outras secretarias. O trabalho é difícil, é árduo, mas é isso, é cada um tentando fazer o que pode da maneira que pode. Prometer praticamente seria uma mentira de todos os pontos, porque nem o prefeito tem como chegar e falar, eu vou prometer que... Não tem, porque tem que conversar com o orçamento, com as finanças, é um projeto. O que você tem que fazer é ver a viabilidade. Viabilidade técnica do projeto e a viabilidade financeira do projeto. Existe a técnica? Existe a financeira? Ótimo. Temos como tocar para frente, que é o que o senhor fez ligado à CEINFRA no Rio de Janeiro. O projeto está andando, o processo está andando. É esse, o procedimento é esse. O resto é igual obra dentro de casa. Até dentro de casa a gente também demora. A gente demora a executar uma obra do quarto, outra da sala, que dirá a infraestrutura de uma cidade. A frase que eu mais uso, né, com os moradores é assim, a gente, qualquer lugar que a gente vai, a gente é como a nossa casa, como você citou. A gente vai colocando tijolo por tijolo, exato, vai fazendo um projeto, faz um quarto, faz o outro. Exato. A gente leva anos para fazer uma casa. Olha lá, e muitas vezes a gente não consegue concluir. A gente fala, imagina uma imensidão. É isso. Né? Exato. Eu nem sabia que o senhor usava esse exemplo, mas é exatamente isso. Eu uso esse exemplo como a nossa casa. A gente tem que arrumar a nossa casa aos poucos. Né? A gente tem gente que reclama por 10 metros de asfalto, outro já não tem nada. Tem outro que reclama pelo buraco, o outro fala assim, eu levo no lado esportivo, né? Procuro levar para o lado esportivo, que a pressão é muito grande. Cara, você está brigando por um buraco. Tem gente que não tem nem calçamento. Sim. A gente está vendo isso daí, né? Até eu tenho levado isso para o prefeito. Prefeito, a gente está asfaltando lugares que já estão calçados, vamos tentar levar isso para lugares que não tem esse benefício. Que não tem nem o calçamento. Fazer um equilíbrio, né? E ele está bastante atento a isso. Eu tenho dentro do meu gabinete em torno de 80 a 100 ruas para calçar. Né? Eu vou, se Deus quiser, nesse próximo ano, é uma tecla que eu vou bater muito. Vou pedir na secretaria um cronograma para algumas ruas que são ruas importantíssimas para a nossa cidade. Sim. Tem alguns trajetos que tem uma saída, agora eu não lembro o nome da rua, Nova Suíça, ela corta mais de 2 km, 3 km, passando por Nova Suíça, sai nas Browns, eu vou lembrar o nome dela da rua, depois eu vou tocar no assunto. Tem o bairro do Toledo, para quem não conhece o Toledo, o bairro do Toledo é um bairro que está em constante crescimento. É impressionante como esse bairro está crescendo, até pelo pouco tempo que leva do centro da cidade até lá. E parece outra cidade, né? Você chega no Toledo, parece outra cidade. Eu fiz um videozinho lá, nós fizemos uma divulgação e o pessoal ficou impressionado, vereadores aqui não conheciam Toledo. Então, assim, eu tenho levado isso para o prefeito também, a gente já sinalizou positivo, né, a questão do asfalto para lá, 3 km de asfalto. E é o que eu estou te falando, a dignidade lá do bairro do Toledo é zero. É verdade. Nós não temos nada lá, não temos nada. A única coisa que nós temos lá que posso falar é um pouquinho de iluminação. E uma escola, tem uma escolinha lá. Não tem escola não. Tem uma escolinha lá? Tem, mas está inativa. Mas parada, tem uma sedezinha tá lá. Nós estamos brigando também. Então, assim, é esse olhar atento que a gente tá indo nesses locais, para tentar levar isso para a secretaria, para poder dividir um pouquinho. Você falou em Toledo, agora vamos falar da Praça da Furunfa, que fica ali perto da entrada do Toledo, ali por cima das Brownies. Houve também, o senhor conseguiu um desassoreamento lá do rio, né? Que é super importante. A gente está falando aqui de encosta, de chuva, de dignidade. O rio assoreado é problema com certeza, né? Então, esse é um trabalho importante que a gente não tem feito isso com constância na nossa cidade. E quando chega período de chuva, a gente fica de boca aberta com como a gente tem alagamentos pela cidade. Ali no Santa Luzia, a gente chama Santa Luzia, Praça da Furunfa, a gente tem o córrego que vem do Curuzu e o córrego que sai do bairro de Varginha, que na verdade não é um córrego, é um acúmulo de esgoto,
que eles têm um encontro, né, de uma nascente com esgoto, vamos falar de esgoto. Então ele desemboca ali na Praça da Furunfa. Então a gente recebeu vários vídeos no ano passado de um alagamento mesmo, a água tomou conta daquilo tudo ali e a gente já do ano passado, para você ter uma ideia, como a luta é grande, desde o ano passado que a gente vem brigando desse desassoreamento, né? Você tem que ter liberação de vários órgãos, Defesa Civil, o INEA e até questão de máquina, que agora a gente conseguiu esses aluguéis dessas máquinas e a gente conseguiu fazer um desassoreamento ali importante, que Varginha estava dando alagamento devido a esse desassoreamento. Sim. A gente tem relatos de moradores lá voltando para dentro do vaso, na cozinha. Então, assim, a gente espera, né, fazer esses trabalhos preventivos com mais frequência para a gente poder... Quem viveu a tragédia de 2011 sabe bem que um simples córregozinho pode se transformar numa chuva forte. Porque quem cruzou a Friburgo-Teresópolis ali, existiam córregos que eram até considerados ridículos. Você atravessava a pé, era praticamente uma valinha de 15 centímetros. Levou casas que estavam ali. Então, realmente, esse trabalho preventivo é fundamental. Não basta dar o alarme de tempestade ou chuva forte. Se não tiver o mínimo da preparação, não há o que se fazer. A gente está fazendo isso também, vai fazer, só está aguardando a liberação do dono dos terrenos lá para fazer isso também dentro do bairro de Varginha também. A gente está aguardando só a liberação para também concluir esse trabalho. O que não pode ser canalizado tem que ser desassoreado, senão isso não vai dar certo. Falando nisso, a gente tem, vamos falar da escola Juscelino Kubitschek lá em Varginha, que o senhor conseguiu relocar ali uma creche, né? Já que houve a escola, teve uma escola nova que foi inaugurada lá na época da gestão passada, e essa Juscelino Kubitschek foi um grande pesadelo durante muito tempo para Varginha, inativada e sem condições, depois houve uma obra, inauguração, aí agora o senhor conseguiu levar uma creche para lá. Então, a gente, como eu falei, o vereador ele acompanha também essa parte da educação com muita preocupação, né? Que a educação é a base, né, de qualquer criança. E a gente tem visto dentro da nossa cidade muitos pedidos de pais em questão de vagas de creche para poder trabalhar e a gente fica muito preocupado com essa ação. E desde o início do nosso mandato, a gente, como você citou, a gente tinha um colégio Juscelino Kubitschek antigo que estava parado há mais de 3 anos. E nós deparamos com uma creche com pouquíssimas crianças e o espaço insalubre. Nós tínhamos salas mais ou menos igual essa, nesse período de pandemia, todas as criancinhas com máscara, não tinha ventilação nenhuma e um espaço tão bom como hoje é o antigo JK, parado. Então nós já fizemos a indicação, levamos o prefeito, levamos a secretaria, toda a secretaria de obras, secretaria de educação para apresentar para eles esse projeto. E prontamente o nosso prefeito ele abraçou, adorou a ideia. Nós temos lá salas muito antigas, eu estudei no colégio, foi praticamente minha primeira escola, e uma sala muito ampla que a gente não vê hoje em dia. E hoje a gente já dobrou a capacidade de crianças, de atendimento dentro do bairro. E a gente ainda tem alguma carência, é claro. A gente já está estudando possibilidade de ampliar essa creche já para um futuro, porque o bairro está crescendo muito. Nós temos assim vários condomínios ali abrindo. Para você ter uma ideia, teve um empreendimento ali de 64 casas, já saiu, já foram todas vendidas. Já tem um projeto para 200 casas dentro do bairro. Aí você já tem que... Eu estou falando do bairro de Varginha, tá, gente? Eu acompanho muitos bairros da nossa cidade e eu acompanhei esse processo. Você imagina a quantidade de famílias que vão ser alocadas para dentro do bairro, né? A quantidade aí vai aumentar a creche, a vaga de creche, vai ter que aumentar a vaga de posto de saúde. Sim. E é fato, é uma realidade que a gente vai vivendo e graças a Deus a gente conseguiu dobrar a capacidade de vagas na creche. Nós temos também olhado para outras creches da nossa cidade também, para o bairro do Catacione, que também está
que tem uma deficiência muito grande. E uma ligação também muito rápida com Varginha, né? Você corta Varginha ali rapidinho, já está na Nova Suíça. Então a gente está falando desses bairros aqui, mas a gente está acompanhando também outros bairros, alguns processos. A gente está falando com Varginha, sobre Varginha porque realmente a gente tem que iniciar a pauta de algum lugar e continuar o diálogo que tenha conexão. Quando a gente fala que vamos abordar Varginha e falar sobre Varginha, é porque, na verdade, essa é a pauta do jornalista. A culpa nem é do vereador. A culpa é do jornalista. Eu vou assumir aqui a culpa. A culpa é do jornalista. Porque o jornalista traz a pauta e aí a gente tenta esmiuçar o assunto naquele entorno. Em uma próxima etapa, por exemplo, a gente vai falar sobre outro local de Nova Friburgo, para que nós não fiquemos vamos falar sobre Varginha, agora peraí que eu vou falar sobre Rio Grandina. Senão a coisa fica desconexa, tá? Por isso aí vale a explicação para vocês entenderem como é que funciona. Falando nas proximidades de Varginha agora, de novo, vamos falar sobre o Terreirão, que é o assunto próximo, perto ali, a questão de loteamento. A gente estava falando antes a questão da infraestrutura. E agora a gente está falando na questão de loteamento. Como é que fica na cabeça do gestor público e também do legislador essa questão de, poxa, a gente entende a necessidade do loteamento, a gente melhora a situação econômica do bairro, mas a gente precisa colocar a infraestrutura, porque é exatamente o que o senhor acabou de falar, citando esse investimento todo de condomínios, de residência, tudo aumenta. A economia no local, o senhor não citou, mas a economia também aumenta. O giro do entorno também aumenta. Os empresários vão faturar mais, as pessoas que fazem trabalhos autônomos, faxineiras, todo um setor de várias classes é atingido positivamente com esse crescimento. Professores particulares, professores do município, ampliação de creche, emprego e renda vem junto com essa ampliação também do urbanismo, de moradias e com a chegada de novas famílias para investimento no local. 64 casas já foram vendidas, outro 200 casas agora, então quer dizer, e são edificações que são feitas com infraestrutura, porque são projetos aprovados na Secretaria de Meio Ambiente através dos critérios dos gabaritos determinados da cidade. Então isso é muito bacana. Vamos falar aqui sobre esse loteamento do Terreirão. Como é que o senhor enxerga isso, ligando agora o crescimento urbanístico e populacional com a questão da infraestrutura? Isso eu sempre levo isso, né? Essa expectativa lá dos moradores dessa infraestrutura. O que eu tento passar para eles, que qualquer projeto que a gente não é simplesmente chegar lá e colocar um asfalto. Que os moradores acham que é chegar aqui e colocar um asfalto. E eu tento levar para eles assim, tudo tem um projeto, tudo tem, né, um trabalho a ser desenvolvido antes, né? E assim, esses passos já foram dados, né? O projeto já está pronto, a gente está em constante comunicação lá com a CEINFRA. E o mais difícil é você colocar isso na cabeça dos moradores, porque isso tudo tem um tempo. Sim, porque o que a gente acompanha muito na nossa cidade, até justamente pelo anseio da população, que foram feitos vários recapeamentos asfálticos na nossa cidade sem infraestrutura nenhuma. Vou falar do bairro do Nova Suíça, sim, né? Isso aqui, aqueles buracos todos no asfalto é isso. O bairro do Nova Suíça, você vê, não tem manilha nenhuma para escoamento de água. Sim. Então, assim, não tem tratamento de esgoto. Sim. Não tem. A gente tem acompanhado vários casos que, justamente por causa disso, vamos falar assim, asfalto, desculpa a palavra certa, não quero atingir ninguém. Não, mas vamos citar eleitoreiro, sim. Mas de qualquer maneira é um grande benefício, mesmo sendo eleitoreiro, você levando para lá. Mas só que aí, lá na frente, é que as pessoas vê o sofrimento. Você vê a quantidade de água que a gente recebe nesse período de chuva. Ela sai lá do pico lá da montanha, lá ela vem lavando tudo, ela vem quem sofre, quem mora cai para baixo. Hoje a gente vê esse problema que a gente está vivendo aqui na Farinha Filho. Sim. A falta de infraestrutura, claro que isso cresceu muito, desenvolveu bastante, mas a gente tem levado isso para a população dessa forma. Mas o caso é o mesmo, né? Tanto faz daqui ou de lá, é o mesmo. A gente precisa mostrar isso para a população, que precisa de um trabalho antes, para fazer um trabalho bem feito, demora um pouco, mas a gente vai chegar, como é o caso de outras ruas da nossa cidade. Mas, assim, é um ganho enorme para a população em geral, né? Quando vamos falar do Vale aqui, a mesma coisa do Terreirão, o Vale chegou primeiro.
Você vai ver como é que aquilo ali vai modificar a quantidade de pessoas que vão morar lá, vai valorizar a residência. Isso é um benefício para tudo. Com o aumento da população, aí é um comércio que cresce, né? Aí já entra uma farmácia, é igual o bairro do Varginha hoje, já tem farmácia, já tem academia, já tem supermercado, já tem padaria, já tem açougue. Isso tudo aí quem ganha, na verdade, é a população. Sim. É a o entorno vive, né? O Isso entorno daí. cria vida própria, né? E o mais difícil é você fazer com que essa população entenda que tudo tem seu tempo, né? Exato. Prometo a vocês agora que eu vou dar um tempinho de falar de Varginha. Agora vamos falar sobre a audiência pública de bem-estar animal. Pronto, a gente vamos cessar a Varginha por enquanto. Vamos falar sobre a audiência pública de bem-estar animal. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado a animais, né? E esse ano eu passei a presidir essa causa animal e anseio de muitos amigos, né? Que tem também briga por essa causa animal, fizeram questionamento também de fazer uma audiência pública e trazer à tona, né, os problemas da nossa cidade. E foi muito bom mesmo, foi muito rico as coisas que a gente aprendeu ali diante daquelas pessoas que estão envolvidas nessas causas animais, porque a gente precisa não só criar leis, né, de proteção animal, a gente precisa, acho que assim, a gente precisa criar um start nas pessoas para... A gente precisa humanizar a causa animal. Isso aí. A gente precisa humanizar a causa animal, porque quando se trata de animal como um animal, já existe uma pejoração. Se a gente humanizar a causa animal, você não pejora. Isso aí. Você precisa humanizar a causa animal. Então a gente tem sonhos, né, na verdade, de ter um instrumento para esses cães abandonados, essas entidades que cuidam de essas pessoas tão importantes para a nossa cidade, que tem assim, pessoas que ficam sobrecarregadas de tantos animais. É verdade. Para você ter uma ideia, eu pouco tempo agora, eu gosto de usar como exemplo que eu não tinha gato na minha casa. Uhum. Hoje eu tenho em torno de 14 gatos. Um vizinho parou de cuidar e eu comecei a cuidar. E eles já agora não saem lá da minha casa. E, tipo assim, viraram meus gatos, mas só vão para a hora de comer. Mas são seus gatos. São meus gatos, não deixa de ser meus gatos. Na hora do almoço, na hora de manhã, de tarde, de noite, para se alimentar. Mas eu passei a gostar do gato através dessa ação. E assim, é um problema sério que a gente tem de doenças, é um problema sério de abandonos, é um problema sério de castração. Eu acho que a gente vem falando isso constantemente, a questão da castração, que é o mecanismo mais eficaz da gente poder diminuir esse crescimento populacional dos animais. E assim, a gente tem que levar essas castrações para os bairros da nossa cidade, porque muitas pessoas não têm, apesar de ter o seu dia a dia, tem que trabalhar, e é caro essa locomoção, você tem alguém para levar até um tal lugar, tem toda uma burocracia. A gente fazer um balanço, na verdade, tem um nome que se dá, um censo animal. O bairro de Olaria tem quantos animais lá? Vamos fazer um trabalho direcionado, vamos ficar uma semana, 2 semanas em Olaria, vamos fazer uma castração, vamos para outro bairro, vamos começar a trabalhar nos bairros, até para facilitar, né? Tem muitas pessoas que não têm esse vai e vem, é uma pessoa para poder levar seu cãozinho. Então, assim, são muitas causas que nós levamos nessa audiência pública, a gente já direcionou isso para o nosso prefeito. É uma causa árdua, bastante gratificante, sim, mas a gente espera avançar, né? Já melhoramos muito, mas o avanço tem que ser constante, né, Cláudio? É isso aí. E fala para mim sobre esse projeto de lei a respeito de instalação de câmeras dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, em corredores, recepções, áreas comuns. Postos de saúde também. Postos de saúde. Da onde veio essa ideia? Como é que o senhor visualiza a prática disso? Então, é um tema que parece ser polêmico, mas eu queria dar uma explicação, né, na verdade, porque esse projeto foi criado. Foi direcionado. O que a gente percebe hoje, na verdade, eu tenho acompanhado o Hospital Raul Sertã e a gente viu que o efetivo da Polícia Militar dentro do hospital ele foi diminuído. Hoje a gente tem um policial que fica de 7, se eu não estou me enganando, de 7 às 5 só.
E nós já tivemos casos agora recentemente de furtos dentro do hospital, brigas dentro dos hospitais. E assim, já teve relato de médicos que foram forçados a atendimento a pessoas através de pressão, através de... A gente sabe os mecanismos. E esses, na verdade, esse monitoramento, na verdade, é para dar segurança para os funcionários. Nós temos vários relatos também de pós de saúde, de funcionários sendo agredidos, né? A gente, na verdade, a gente quer criar esse... Na verdade, o que a gente precisa hoje para a saúde é uma informatização. Sim, sem dúvida. Isso é o primeiro passo. Sem dúvida. A gente volta a falar em que nós estamos em 2022, a evolução das coisas. Porque eu já levei meus filhos no hospital, uso o SUS, e a gente acompanha o dia a dia ali como a gente tem falhas, né, questão de fichas, as pessoas, eu já te acompanhei várias pessoas dentro do hospital que não sabia para onde ir, as pessoas entregam uma ficha na mão e vai lá em tal lugar, as pessoas não sabem onde é, você tem toda a gente tem um hospital antigo, né, não tem uma organização, e assim, falando de informatização, esse é o segundo passo para a gente botar mecanismo para dar segurança nos funcionários, nos médicos, nos enfermeiros, e toda essa classe que precisa realmente e outros benefícios que vai trazer mais, né? A pessoa vai sabendo que está sendo... A gente tem um problema sério, vou falar aqui, agora eu vou entrar na polêmica, né? Que a gente tem problema sério de funcionários que não vai trabalhar. Né? Isso daí também dá uma segurança também para esses funcionários, que não parece não um médico que a gente perde hoje dentro do hospital, que não vai trabalhar, a gente cria uma deficiência, muita gente ali na fila. Isso assim é um aparato que vai dar tanto para o executivo quanto para os funcionários. Até hoje o Raul Sertão não conseguiu colocar um ponto biométrico. Não conseguiu. Já foi doado pela IBMA, já foi custeado com oferta gratuita para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura colocou, os funcionários se rebelaram contra o ponto e botaram catraca e nada funcionou. Por um motivo óbvio, né? Não há quem não consiga enxergar o motivo. É simples. A pessoa não quer colocar o ponto e não quer colocar a roleta porque ela não quer marcar o ponto. É simples, né? Só que como é um hospital e como se tratam de assuntos que parece que o hospital precisa muito mais, a cidade precisa muito mais do funcionário do que o funcionário tem responsabilidade com a própria função. O funcionário venceu. Não sei qual é o funcionário, não sei quais são os funcionários, não sei qual a categoria, não estou citando se é, porque eu não sei mesmo, se é o maqueiro, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, não sei dizer qual é, mas sei que não aceitaram. Isso é fato, não aceitaram. Ficou lá pendurado na parede o ponto eletrônico e simplesmente não foi aceito. Então, isso é muito importante, que de uma forma ou de outra, eu fui até o quarto do paciente, não fui. Eu entrei, não entrei. Olha, tem uma câmera aqui. Na imagem você não aparece. Essa imagem mostra claramente, assim como acontecem nas lojas, no comércio, na central de inteligência ali da cidade inteligente. Né? Na verdade, hoje, eu sei que existem alegações de falta de privacidade, vão haver alegações de todas as maneiras. Mas aí o que vale mais? Né? O projeto de lei, na minha opinião, é muito válido porque ele tem um intuito. O intuito de prevenir e que caso aconteça, de inibir, vamos dizer assim, prevenir de inibir que aconteça. E caso aconteça, achar o culpado. Nós temos, esse sistema de câmera é um sistema mais externo, né? Justamente a primeira causa é a segurança, passar a segurança para os funcionários, né? Para poder trabalhar com segurança. E essa forma é a forma para inibir também aquele que não quer trabalhar. Sim, de todas as formas. No dia a dia da saúde, a gente está lá dentro da enfermaria, dentro das ortopedias, e é gritante como os pacientes, eles percebem a mudança de uma equipe médica para outra. Tipo assim, o que a gente percebe hoje lá, vários pacientes vulneráveis, sem informações, né? E assim, sai uma equipe maravilhosa, entra uma equipe que tipo assim, não dá nem atenção para eles. O que a gente
queria mesmo, né, que a gente sabe dentro do hospital, dentro dos postos de saúde, tem funcionários maravilhosos, mas isso em toda profissão, né? É lógico, nós já somos seres humanos. Nós temos, todas as profissões, nós temos aquele profissional que é bom, que não era para estar ali. Sim, né, o que é bom, o que é mais ou menos e o que é ruim mesmo, que e não justamente deveria estar ali. é para a gente olhar para aquele funcionário que realmente não era para estar ali. Parabéns, você como político ter a coragem simplesmente de falar o usual, o normal e ser sincero, é isso, porque a maioria gosta de dizer nossos maravilhosos, lindos, guerreiros. Não são todos, né? Assim como uma minoria, né, que atrapalha. Sempre né? a minoria dentro da favela, é a minoria. Graças a Deus, sempre é a minoria. Se fosse a maioria, nós estávamos perdidos. E graças a Deus isso não acontece. Vamos falar agora a gente está falando em Raul Sertã, saúde, vamos falar sobre a questão da doação de sangue, que você também trabalha nesse intuito aí, que é um projeto muito bacana, sempre são apoios muito bacanas vindo a isso. Então, eu sou doador de sangue desde os meus 18 anos de idade, quando eu servi o tiro de guerra. Você sabe que lá tem um estímulo, né? O nosso tenente César e o Pelúzio, nosso sargento, Deus o tenha. Mas eles tinham um estímulo lá de fazer com que aqueles soldados doem sangue, né? E eu fui estimulado desde aquela época. Eu sou doador de sangue desde aquela época. Eu adoro doar sangue. Se eu pudesse, eu doar sangue toda semana. E um problema que eu vejo ali constante é uma organização naquele estacionamento do Hospital Raul Sertã. É um problema muito sério. As pessoas vão ali, deixam seus veículos em frente ao hospital, vai trabalhar em Talcara, Cordeiro, deixa o carro ali, só pega o carro na sexta-feira. Tem pessoas que trabalham em outro local, deixa ali porque é mais seguro. E eu tenho relato de muitos amigos que doam sangue, chega ali para doar sangue e não consegue vaga para doar sangue. Então a gente fez uma indicação, juntamente com a Asmomo, com a nossa secretária lá de saúde, a Nicole. A Nicole Cipriano. Aí ela já está prontamente já estabelecida, a gente vai criar essas vagas justamente para os doadores de sangue, para dar mais agilidade. Então assim, alguns amigos meus chegaram lá para doar e não encontraram vaga, e não encontraram vaga, rodaram, falaram, cara, não vou doar sangue mais não. E hoje, assim, a gente sabe que cada doação a gente pode salvar até umas 3 vidas. Sim. Né? É uma causa importantíssima. Nosso hospital, às vezes, está com um banco de sangue baixíssimo. A gente que está o dia a dia na ortopedia e em outros setores, a gente vê que algumas operações são canceladas por falta de sangue. E o nosso trabalho, na verdade, é fazer com que isso aí a gente estimule a nossa causa, uma causa tão importante. E a gente espera que essas vagas, essa indicação, ela saia o mais breve possível para a gente poder contribuir. Parabéns pela indicação legislativa, que realmente é muito importante. A gente sabe que isso aí também acontece no dia a dia. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista aí, desse recesso parlamentar. O senhor pode ficar à vontade para falar com o pessoal de casa. Quero agradecer, né, o carinho que eu tenho recebido dos meus amigos, da população. Dizer que, vou repetir sempre essa frase aqui, que eu vou usar o meu mandato como o melhor instrumento de melhoria para a população, seja ela qual for, como eu falei aqui, educação, saúde, infraestrutura. O vereador está aqui, o gabinete é o 20, a minha assessora está aqui, a Marília, aqui, está sempre aberto. E a gente espera contribuir o máximo para a nossa cidade. Eu quero contribuir desde o primeiro dia que eu fui eleito. Eu quero trabalhar incessantemente, né, até o meu último dia de mandato, poder contribuir. E só agradecer por tudo que a população tem feito pelo nosso mandato. E dizer, né, que eu espero, né, que todos tenham um Natal, um Ano Novo abençoado, que muita paz, muita sabedoria e principalmente que a gente, nossa população, nosso mundo, tenha um pouquinho mais de empatia pelo próximo, pelas causas sociais e a gente consiga, né, contribuir para um mundo melhor, uma sociedade melhor. Cláudio, eu agradeço muito a sua estada aqui comigo. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.